noite, irmãos. Boa noite a todos os irmãos que nos assistem em seus lares, através das redes sociais. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Vamos agradecer por estarmos aqui reunidos em mais uma doutrina do Teu Evangelho de Luz. Rogamos a Ti, Pai, entendimento e discernimento, compreensão e bênçãos, para que possamos compreender a doutrina desta noite e para que assim ela nos sirva de apoio no nosso dia a dia. Que assim seja. A doutrina da noite de hoje fala dos motivos da resignação. Não há quem se pergunte algumas vezes: por que passo por tantas dificuldades? Por que meus sonhos não se realizam? Por que as coisas ao meu redor não acontecem como eu planejei, como eu desejaria que acontecesse? Por que às vezes a nossa tranquilidade se vai de uma hora para outra? Por que meu amigo, meu parente, meu vizinho, muitas vezes parece mais feliz do que eu? Então, essas indagações nos fazem refletir sobre questões de sofrimento e de dor por determinados momentos que passamos na nossa vida terrena. E por esse motivo de passar esses sentimentos de dor, a doutrina espírita, ela nos ensina que nós devemos ter resignação diante desses momentos. Este tema, motivos da resignação, está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, itens 12 e 13. Então, inicia assim: Jesus, em sua curta passagem pela terra, alimentou ainda mais as esperanças do homem ao dizer: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, indicando aí o prelúdio da cura aos que sofrem com resignação. Essas palavras, segundo o Evangelho, devem ser entendidas de uma forma simples, em que nós, homens, devemos considerar-nos felizes por sofrer, porque nossas dores neste mundo decorrem das dívidas de nossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Devemos, portanto, estar felizes por Deus reduzir nossa dívida, permitindo-nos quitá-las no presente, assegurando-nos a tranquilidade para o futuro. Então, essa é uma breve passagem que inicia este item, lá no capítulo 5. Então, eu pergunto a vocês: por que motivo precisamos nos resignar? Por quais razões? O que significa resignação? Então, resignação são os acontecimentos da vida que nos desafiam, que causam sofrimentos e nos levam a questionar o sentido das coisas. São situações que nos convidam a refletir sobre nossas atitudes, que nos levam a buscar o autoconhecimento e que nos levam, a partir disso, à evolução espiritual. Então, motivo da resignação. Motivo é causa, razão, qual o fim. E resignação, então, seria paciência diante de todo o sofrimento pelo qual passamos. Paciência pela ingratidão. Paciência diante da adversidade, diante do infortúnio. Mas qual o objetivo dessa resignação? Então, os motivos da resignação, eles nos levam
as oportunidades de aprendizado, de crescimento. Ao conseguirmos enfrentar essas situações com resignação, ou seja, aceitando, sem revolta, sem resistência, nós podemos desenvolver virtudes. Virtudes como a paciência, a humildade, a compreensão, o amor ao próximo, que é a caridade. O resignado, ele não é uma pessoa covarde, uma pessoa acomodada, uma pessoa inerte, mas é alguém que tem o entendimento da razão das coisas. É aquela pessoa que compreende a finalidade da existência terrena. O homem nasce na Terra para evoluir, para vencer a si mesmo, vencer as suas dificuldades, as suas más tendências. E também para acumular virtudes, porque nós sabemos as regras, nós sabemos o que podemos e o que não devemos. Por isso estamos aqui na Terra para treinar a prática, porque a vida, a Terra, é uma escola, é onde nós aprendemos a pôr em prática aquilo que sabemos e que muitas vezes, na maioria das vezes, nós não conseguimos. Mas nós já evoluímos bastante. Nós já passamos da ignorância e da barbárie e estamos a caminho da angelitude. Por isso, nós precisamos retornar muitas e muitas vezes, porque esse é o objetivo a que Deus nos leva. Por isso, precisamos retornar muitas vezes para pagar nossos débitos, para acertar nossas dívidas. O resignado, ele não é um acomodado. Por quê? Porque ele procura se adequar sempre aos desígnios de Deus, sem deixar de se melhorar. Ele busca por alternativas que vai fazer aquele momento da sua vida melhor, para que ele se sinta melhor. Ele vai achar alternativas para melhorar a situação em que ele está e também das pessoas que o cercam. E onde que a gente encontra motivos de resignação? A gente pode encontrar esses motivos em todas as áreas da nossa vida. Diante dos desafios pessoais, diante dos desafios com os familiares, diante dos desafios das dificuldades no nosso trabalho, dificuldades nos relacionamentos. Essas situações, elas estão presentes no nosso dia a dia. E sempre que se apresentam, elas vão nos convidar a pensar, a reagir de alguma forma para sair daquela situação em que nos encontramos. Então, tudo isso nos leva a sentir uma dor, nos leva a entrar em sofrimento. E quais seriam os tipos de dor que a doutrina espírita diz que o ser humano está sujeito a passar? Então, existem 3 tipos de dor. Tem a dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. A dor expiação é uma consequência de uma ação passada. É quando a gente tem as nossas provas e a gente precisa passar por elas. Muitas delas são dolorosas, então é uma expiação. Por isso dor, porque sentimos dor, expiação. É quando também a gente cria os nossos karmas. E aí muitas vezes nós não conseguimos vencer essa dificuldade, deixando muitas vezes para a próxima vida cumprir. A dor evolução. A dor evolução é depois que a gente vence aquela dor expiação, é quando a gente expia a nossa prova. O que é expiar uma prova? A gente passa por ela, a gente vence ela. Aí significa que nós vencemos aquela prova que foi difícil, então nós evoluímos. Por isso, dor, evolução. Aqui se diz também que nós sentimos essa dor, que nós sofremos, porque a gente tem o anseio
da perfeição, a gente quer se melhorar. E para isso, a gente tem o apoio dos espíritos superiores, dos nossos anjos guardiões, porque ninguém está aqui sozinho para cumprir as suas provas difíceis. E a dor auxílio. A dor auxílio, ela tem um sentido corretivo. É quando muitas vezes uma pessoa precisa ficar no seu leito de dor por anos e anos, porque o espírito dela precisa meditar sobre uma determinada situação em que ela está passando, ou viveu, ou passou. Então, essa é a dor auxílio. Ela está sentindo, está vivendo, vivenciando aquilo ali para aprender. Então, quer dizer que essa lição, ela nos convida sempre a ser feliz naquele sofrimento. Mas como assim ser feliz no sofrimento? Por quê? Porque a gente tem dívida do passado. E não são poucas, são muitas. Hoje nós estamos aqui para corrigir algumas, aquelas que Deus nos dá conforme nossos ombros conseguem suportar. A próxima encarnação em que viremos, com certeza, nós teremos outras maiores que hoje nós não estamos preparados, nós estamos nos fortificando para a próxima. E Deus também nos deu o esquecimento do passado. Então a gente não lembra, mas a gente tem pequenas intuições. E nessas intuições, a gente pode ter uma desconfiança daquilo que fizemos ou daquilo que fomos e do porquê que nós estamos em determinada situação hoje. O homem que sofre, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que diz assim: o homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia, e para quem diz o credor: se me pagas hoje mesmo a 100ª parte, darei a quitação de todo o resto e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago o último centavo. Então, nessa passagem, os espíritos eles nos orientam que a resignação ao sofrimento equivale ao seguinte raciocínio. Digamos que a gente tenha uma conta para pagar. Nós temos que pagar R$100, que deve ser quitada num determinado dia, num determinado prazo. Lá na contabilidade divina, surge a seguinte operação. Se me pagar apenas R$1, eu quitarei a dívida toda. Mas eu tenho que pagar uma parte. Então, quem se julga honesto e responsável, vocês acham que não se apressaria em desembolsar esse R$1 e ficar livre de toda a dívida? Então, assim é que procede lá na divindade para cada um de nós. O nosso pagamento é sempre menor do que aquilo que deveríamos realmente pagar. Por isso que a gente precisa retornar várias vezes ou passar por um tipo de problema diversas vezes para que nós possamos cumprir, passar por aquela dor, expiação. Se nós reclamarmos das aflições pelas quais estamos passando, não as aceitando com paciência, com resignação, como algo que a gente esteja merecendo, porque nada é por acaso, Deus permite que nós passamos por algumas dificuldades. Se a gente acusa Deus por alguma injustiça, quando a gente diz, mas isso não é justo comigo. Mas pode ter certeza que é sim. Então, nesse momento, a gente pode estar contraindo nova dívida. E a gente, nesse momento, precisa recomeçar outra vez. Então, enquanto a gente não estiver limpo daquela dificuldade, a gente não evoluiu ainda naquela dificuldade. Então, naquelas grandes crises pela qual passamos, nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Nós temos que suportar corajosamente as atribuições da vida, com muita resignação, com muita paciência. Quando
colocamos a vontade de Deus acima da nossa, aquele sofrimento vai se tornar mais leve, mais suave. E a gente estará dando olhos e ouvidos aos ensinamentos de Jesus. Ele é nosso irmão maior e ele sabe de tudo que nós precisamos. Então ele sempre vai nos dar força, a força necessária para continuarmos no caminho de luz, com fé, com paciência. Então é por isso que os espíritos superiores, eles sempre estão conosco. Nosso anjo da guarda sempre está conosco, basta nós chamarmos por ele quando precisarmos. E como fazer para se resignar? Como a gente deve fazer para cultivar essa paciência que muitas vezes nós não temos? Então, significa que a gente precisa cultivar, ou seja, no dia a dia, aos poucos, trabalhar isso na gente. A gente precisa cultivar a serenidade, a confiança, a fé em Deus. Nós devemos buscar compreender que tudo que nos acontece tem um propósito maior e que podemos aprender com cada experiência. Essa é a maior lição, aprender, o aprendizado. É fundamental também praticar a caridade, praticar o perdão e ter muita gratidão. Assim a gente estará sempre buscando, então, o nosso equilíbrio e a nossa evolução espiritual. Nós temos um consolo. A doutrina espírita, ela nos dá um consolo, que é o consolo da vida futura. Mas por que nós devemos nos preocupar com ela? Porque o Evangelho de Jesus diz que a felicidade não é deste mundo. As respostas para essas perguntas, elas vão depender da visão de mundo que cada um de nós tem diante de cada prova para a qual a gente passa. O Evangelho de Jesus, ele nos consola com a certeza de que nós temos um futuro, que nós somos imortais, que nós podemos ser melhores hoje do que ontem. Ele nos sustenta e nos encoraja diariamente. E ele nos diz que em vez de nos lamentarmos, nós devemos agradecer por aquela prova difícil. Devemos ter gratidão até por elas, porque são elas que nos fazem crescer, são elas que nos fazem progredir. A doutrina espírita, ela também nos ensina que a morte, ela não altera o nosso estado moral. Muitas vezes as pessoas, as provas são tão difíceis que elas desejam, morrer. Mas não é morrendo que elas vão se livrar das dificuldades das provas. Porque, como diz aqui, a prova ela não altera o nosso estado moral. A gente muda apenas de plano. Nós deixamos de pertencer ao mundo dos encarnados para fazer parte do mundo dos desencarnados, que é o verdadeiro mundo espiritual. Então, não é porque temos fé ou porque acreditamos em Deus que nós seremos salvos. Para ser salvos, para entrar no mundo espiritual livre, para deixarmos de vir cumprir provas na Terra, a gente precisa se libertar totalmente dos erros. O homem pode amenizar ou aumentar as suas provas, dependendo da forma como ele encara a vida terrestre. Sofre tanto mais, quanto mais longa considera a duração do sofrimento. Então, ele coloca uma dor intensa naquela prova que está passando, que se torna uma tortura para ele. Então, existe um exemplo que diz assim, quando nós subimos numa montanha e de lá olhamos para baixo, tudo parece em tamanho diminuto. Então, quer dizer que, assim, a pessoa é a mesma semelhança que tu dá valor ao espírito.
enxerga o problema menorzinho. Quando a gente não entende, quando a gente não quer compreender ou não aprendeu ainda, a gente vê o problema maior que tudo. Nesse momento, a pessoa está sendo materialista, dando valor mais à carne do que ao espírito. Então, esse indivíduo que consegue ver aquela dor menor, dar uma porção menor àquele sentimento que ela está sentindo, ela pode passar então por qualquer tipo de dificuldade, que ela vai permanecer calma, ela vai permanecer paciente, ela vai conseguir compreender a brevidade daquela dificuldade que ela está passando, e ela vai dizer a si mesma que aquele momento penoso vai passar rapidamente, que ela precisa daquilo ali, que vai vencer, que vai passar. Outras pessoas podem pensar ao contrário. A pessoa que só vê a vida corporal, aquele problema vai lhe parecer interminável. A dor recai sobre ele com todo o seu peso. Então, quer dizer que o resultado da maneira como a gente vê as dificuldades é que vai fazer a diferença na nossa vida. Muitas vezes, as pessoas podem criar doenças, desenvolver doenças em função daquilo que ela sente, da forma como ela vê as coisas. Então, a conclusão disso tudo é que possamos aprender, que possamos evoluir a cada dia, que tenhamos mais fé em Deus, que possamos desenvolver a nossa paciência, que é a resignação diante de tudo que a gente passa, e que possamos nos lembrar da oração da serenidade que diz: Senhor, pedimos serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Fiquem na paz de Deus, que tenham uma boa semana, com muita fé, com muito amor e com muita paciência. Que assim seja. Vamos nos preparar agora, então, para o passe coletivo. Vamos nos sentar acomodados da melhor forma possível nas cadeiras. Vamos relaxar o nosso corpo. Vamos aliviar o nosso pensamento. Vamos deixar as preocupações um pouquinho lá fora. Vamos visualizar Deus neste momento, os nossos espíritos benfeitores da nossa casa. Vamos imaginar o nosso anjo guardião na nossa frente, com as mãos estendidas sobre o nosso chakra coronário, sobre a nossa cabeça, irradiando muita luz para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso coração. Vamos pedir a sua proteção e a sua bênção. Vamos pedir o apoio e o amparo diante das nossas dificuldades. Vamos aproveitar o momento para pedir por todos aqueles que lembramos nessa hora, pedindo força, pedindo luz, pedindo bênçãos, pedindo proteção e harmonia. Que no decorrer desta semana que se inicia, sejamos mais generosos e compreensivos com todos aqueles que caminham conosco, especialmente os nossos familiares. Rogamos, Pai, por todos aqueles que se encontram em sofrimento, que a luz do Teu amor possa envolver-nos e dar-lhes serenidade. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas, o nosso ambiente de trabalho e os nossos desafetos, pois todos eles precisam de Ti. Por tudo isso, te agradecemos e pedimos a Tua bênção.
neste momento. Que assim